Denunciação caluniosa, originando inquérito ou ação penal contra o ex-companheiro por suposto crime sexual contra o filho ou filha, quando se tem o conhecimento de que o delito não ocorreu. A condenação de uma pessoa inocente. Você deve estar se perguntando, por que alguém denuncia a outra sabendo que é mentira? Como uma mãe coloca o próprio filho contra o pai? Cabe indenização? O que acontece ao ser descoberto a verdade? Estamos recebendo hoje no nosso programa Frente a Frente com Eli, o advogado criminalista Jordan Tomazelli Lemos. Ele é bacharel em Direito e mestre em Direito Processual, ambos pela Universidade Federal do Espírito Santo, membro da Comissão da Advocacia Criminal e Políticas Penitenciárias na OAB em Vitória, aqui no Espírito Santo. Olá, doutor Jordan. Boa tarde, tudo certo? Tudo, graças a Deus. E o senhor? Muito bem, uma honra estar aqui com vocês, tirar as dúvidas aí dos espectadores em geral. É verdade, que é um assunto muito delicado de se falar. Na verdade, doutor Jordan, vamos iniciar assim, o que é a denunciação caluniosa por estupro de vulnerável? Tá, uma pergunta, dois crimes. Então, começar com a denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa nada mais é do que dar origem a uma investigação criminal, a uma ação penal ou outro procedimento administrativo, ok? Imputando falsamente um crime a uma outra pessoa. Lógico, sabendo que essa outra pessoa é inocente. Então, se você, sabendo que essa outra pessoa é inocente, inicia, justifica e noticia um suposto fato que não ocorreu junto à delegacia de polícia, e aí é instaurado um inquérito contra essa suposta pessoa que é inocente, aí você está incorrendo em denunciação caluniosa. Estupro de vulnerável é o cometimento de ato libidinoso, seja conjunção carnal ou não, ok? Não demanda apenas o estupro envolvendo conjunção carnal, qualquer outro ato libidinoso já configura estupro. Então, é esse ato praticado contra menor de 14 anos. Aí está configurado estupro de vulnerável. Então, denunciação caluniosa imputando um estupro de vulnerável a uma outra pessoa significa que um agente, sabendo que outra pessoa é inocente, diz que essa outra pessoa praticou o ato libidinoso contra um menor de 14 anos. Sim. Então, é iniciada uma ação penal, um inquérito policial ou outra investigação contra essa pessoa inocente, ok? A partir desse momento, a pessoa que narrou esse suposto fato em delegacia, Ministério Público ou tudo mais, está praticando o ato de denunciação caluniosa. É porque é um crime, na verdade, que é muito junto com o outro, né? A denunciação com estupro de vulnerável. Por exemplo, assim, o casal está se separando. Aí, geralmente, tem aquela briga pela guarda do filho, né? Vamos supor, a mãe vai numa delegacia e denuncia esse ex-marido por estupro de vulnerável, porque ela quer a guarda da criança. O pai, por exemplo, vai preso. É realizado o exame na criança, né, nesse caso, e há a condenação. Há uma indenização para a pessoa que foi presa? Bom, considerando que houve um exame, não detectou nada, e aí chegou ao final do processo, e essa pessoa que teria sido presa injustamente, digamos que ela respondeu ao processo preso, né, prisão preventiva. Se isso aconteceu e ao final ela é inocentada, aí sim caberia uma indenização, mas aí ele teria que buscar essa indenização em face da pessoa que denunciou falsamente esse crime, né? Teria que pedir indenização e recorrer à justiça em face da pessoa que praticou o crime de denunciação caluniosa. O que temos que deixar claro é que não necessariamente o exame deu negativo quer dizer que a pessoa vai ser inocentada. Por quê? O estupro, como eu falei anteriormente, ele pode ou não ter conjunção carnal. Então, outros atos libidinosos que não tenham configurado conjunção carnal, ainda assim podem ser configurados estupro. E aí, isso não seria detectado em algum exame,
né, seriam situações externas que certamente deixariam marcas na criança, mas que não seriam detectadas, e aí seria uma questão mais de prova testemunhal. Agora, em uma denunciação caluniosa, né, em que a mãe, para prejudicar o pai, sabendo que o pai é inocente, a mãe diz que o pai praticou atos libidinosos com a criança, que não a conjunção carnal, e aí realmente não teria como detectar em exame, então a prova vai ser toda testemunhal, e também a defesa desse pai inocente seria basicamente testemunhal, que é como funciona aqui no Brasil. Por que eu digo tanto prova testemunhal? Tanto para condenação quanto para absolvição, ok? Por quê? Porque em crimes de estupro, normalmente, o que se vê nos tribunais é que esses crimes são praticados na clandestinidade. Isso significa que são praticados na ausência de qualquer terceiro, ainda mais estupro de vulnerável, ou seja, envolvendo crianças ali sob os cuidados dos pais, enfim, ou de outras pessoas. Normalmente, são praticados na ausência de qualquer outro supervisor. Então, quando a criança depois, se realmente ela foi vítima de estupro de vulnerável, quando ela comunica um tio ou a mãe de que foi vítima ou alguma coisa aconteceu, não existe uma testemunha presencial além da própria vítima. Então, provas testemunhais, uma equipe multidisciplinar, né, acompanhada de psicólogo, assistente social e outros especialistas, irão atender essa criança, irão fazer uma oitiva qualificada dessa criança e conseguirão trazer conclusões para identificar se realmente houve alguma violação à dignidade sexual dessa criança ou não. Entendi. Nesse caso, a pessoa que criou a denúncia falsa, cabe prisão, doutor? Denunciação caluniosa é uma pena prevista de 2 a 8 anos, tá? No Código Penal, no artigo 339, está previsto esse crime, pena de 2 a 8. Então, digamos que essa pessoa respondeu a todo o processo em liberdade, tá? Essa pessoa foi acusada formalmente pelo Ministério Público de ter dado causa a uma ação penal por imputar falsamente um crime a outra pessoa. Ou seja, o Ministério Público denunciou essa pessoa por crime de denunciação caluniosa. Sim. Então, ela responde a todo o processo em liberdade. Se for o caso, chegando ao final do processo e ela sendo condenada, ela pode pegar uma pena de 2 a 8 anos. No Brasil, penas até 4 anos, o regime de cumprimento de pena é o aberto. Ou seja, na prática, não dá prisão para essa pessoa. Se ela pegar acima de 4 anos e inferior a 8 anos, regime semiaberto. Aí sim ela poderia, a partir da condenação, ser levada até a unidade prisional para cumprir essa pena. Penas acima de 8 anos no Brasil, regime fechado. Tá? É uma diferenciação aí do Código Penal, mas nesse caso específico da pessoa eventualmente condenada num crime de denunciação caluniosa, dificilmente, pelo que a gente vê nos tribunais, dificilmente ela pegaria uma pena superior a 4 anos. E explico. Isso acontece porque normalmente as penas partem do mínimo previsto em lei e aí, de acordo com algumas circunstâncias analisadas na dosimetria da pena, na hora que o juiz vai analisar, né, esse intervalo aí de 2 a 8 anos, ele vai subindo a pena. Então, normalmente fica próximo ao mínimo legal. Então, por isso que eu digo que dificilmente superaria 4 anos, então dificilmente ela ingressaria no regime semiaberto de cumprimento de pena. A não ser que as circunstâncias sejam tão específicas e tão prejudiciais a essa pessoa condenada, é que a pena dela ficaria superior a esses 4 anos. Aí sim ela poderia ser presa. Isso ao final do processo. Sim. Logo, tem uma outra situação que seria a prisão em flagrante, né? Outra situação que não a condenação, ela conseguiria ser presa? Sim, prisão em flagrante. Quando isso ocorreria? Situações muito difíceis, mas possíveis de acontecer. Essa pessoa é flagrada na delegacia, imputando falsamente um crime a outrem, né? E logo depois que instala um procedimento para investigar esse suposto inocente, logo após, ela ainda na delegacia descobrem, né, por meio de vídeo, ela afirmando que gostaria de prejudicar o pai, que sabe que o pai é inocente, etc. Aí sim seria possível uma prisão em flagrante e aí ela seria presa naquele ato. Mas, adianto, dificilmente essa pessoa ficaria presa ao longo de todo o processo. Por quê?
porque a prisão preventiva no processo penal brasileiro é a exceção. A regra é a presunção de inocência e que essa pessoa responda ao processo em liberdade, salvo se ela colocar em risco algum bem da sociedade ou a vítima, enfim, algo que o Poder Judiciário entenda que ela coloca em risco. Mas a regra é que essa pessoa responda ao processo em liberdade e, caso condenada, pegue um regime aberto, né? Normalmente é o que ocorreria, e nesse regime aberto, inclusive, poderia haver uma substituição dessa pena por prestação de serviço à comunidade, esse tipo de coisa, né? Então, cadeia, efetivamente, no Brasil, para crimes um pouco mais graves. Apesar de ter divergência aí se realmente esse crime de denunciação caluniosa, imputando falsamente um crime de estupro de vulnerável ao gênero da criança, tem realmente uma discussão se isso aí deva ser acrescida a pena para realmente dar uma prisão ao final. A pessoa perde a guarda da criança? Então, para falar sobre esse tema, a gente tem que tratar um pouco da lei de alienação parental. Essa lei veio em 2010, e ela diz basicamente o seguinte: a alienação parental seria o ato do genitor ou então algum outro responsável pela criança, avô, avó, algum ato que abale o psicológico dessa criança ou que vise afastar outro responsável por essa criança da própria criança. Então, uma situação hipotética em que a mãe imputa falsamente um crime de estupro de vulnerável ao pai, né? Ou seja, sabendo que o pai é inocente. Então, essa mãe objetiva o afastamento do pai da filha, isso aí seria uma alienação parental. Tá? Enquadrado na alienação parental, isso chegando ao Poder Judiciário, chegando a um juiz que atua na vara de família, esse juiz, a partir do momento que ele ouve o Ministério Público, que atua ali na defesa dessa criança, né, olhando os interesses da criança, então, a partir do momento que ele ouve o Ministério Público, esse juiz pode sim tomar algumas medidas para que essa criança fique resguardada, já que o psicológico pode estar abalado, e também algumas medidas para acrescer ou retornar o contato desse pai que realmente é inocente, né, para retornar o contato desse pai com a criança. Então, pode chamar aí atendimento multidisciplinar para aproximar os dois novamente, esse tipo de coisa. E outra medida que esse juiz pode tomar é para resguardar a criança e o pai que é vítima dessa alienação parental, pode também afastar esse autor da alienação parental. No nosso caso hipotético aqui, a mãe que está imputando falsamente o crime ao pai. Né? Então, o juiz poderia, dentre os poderes, suspender a guarda que esse alienador tem sobre a criança. Ele poderia também inverter o domicílio da criança se está com a mãe e essa mãe está praticando alienação parental. Ele poderia inverter e o domicílio ficar na residência do pai. Ele poderia, se a guarda é compartilhada, ele poderia momentaneamente deixar a guarda unilateral para que apenas um dos pais, no caso o pai que é vítima dessa alienação parental, ficar responsável pela criança. E se a guarda é unilateral para essa mãe que é responsável pela alienação parental, pode ser que o juiz ele deixe a guarda, a partir de agora, como guarda compartilhada ou transfira imediatamente para o pai. Tá? Isso vai depender das circunstâncias do caso concreto. Pode chegar ao final dessa ação judicial na vara de família e o juiz deixar definitivamente a guarda da criança só com o pai. Então, a resposta à sua pergunta é sim, pode perder a guarda da criança, a depender do caso concreto. É gravíssimo, né? Isso. Essa é a consequência em âmbito do direito de família, a consequência civil, porque existe ainda a consequência criminal. Né? Se o juiz identificar ali que há indícios de denunciação caluniosa, ele vai remeter o processo para o Ministério Público, para a Polícia Civil, para eles apurarem eventual crime, e aí depois é o prosseguimento na esfera criminal. Então tem as consequências criminais além da consequência civil. É porque isso muito acontece com a questão da separação do casal e todo mundo quer a criança.
Sim, exatamente. É um problema que quem fica no meio ali, que é a criança, que acaba sofrendo isso aí. É isso que eu ia te perguntar, se a criança ela tem algum amparo pela lei, porque nessa confusão toda, a criança sofre demais. Existe algum Sim, amparo? então, o amparo vem da própria lei de alienação parental. E aí é justamente o poder que esse juiz tem para cessar essa alienação parental é que visa resguardar a criança. Então, dentre esses poderes, tem o chamamento da equipe multidisciplinar, então, com psicólogo e tudo mais. Isso visa reaproximar a criança do pai que teria sido prejudicado pelo alienador, né? Pela mãe ou pelo pai que está, digamos assim, abalando o psicológico dessa criança, está criando situações visando afastar um outro responsável por essa criança. Então, a própria lei prevê aí situações em que visem cessar atitudes desse alienador, reaproximar essa criança com o pai que foi, ou mãe que foi vitimado, ou avó, ou avô, ou algum outro responsável, tá? E também conversas, acompanhamento de equipe multidisciplinar para que essa criança possa desenvolver aí e não criar nenhuma sequela psicológica nela a partir dessa briga aí entre o casal. Exatamente. Mas se o pai, nesse caso, como a gente está colocando assim, hipoteticamente, o pai, né? O pai se encontra preso. Essa criança ela tem o direito de ver o pai ainda? Porque ela tá... Normalmente, a partir do momento que o juiz decreta a prisão de alguém que é suspeito de praticar crime contra a dignidade sexual dos seus próprios filhos, né? Então, alguém estar preso suspeito, né? Lógico, não está condenado ainda, a gente está tratando aqui de uma hipótese de prisão preventiva, ele é suspeito de praticar atos libidinosos contra os próprios filhos. Normalmente, quando o juiz decreta a prisão preventiva, ele ainda decreta algumas outras cautelares, justamente para resguardar as vítimas, né? As possíveis vítimas. Que cautelares são essas? Primeiramente, né, não vou falar 100% dos casos, porque existem diferenças aí a depender do entendimento do juiz, mas normalmente ele vai cessar o poder familiar desse pai com essa criança e vai determinar que a criança, na verdade, que o pai não possa se aproximar da criança durante esse período em que ele está preso. Então, já ficaria a unidade prisional ciente de que eventual visita que esse interno for receber na unidade prisional não poderia estar acompanhado desse filho ou dessa filha. Né? E isso também acontece com outros crimes. Tá? Se a gente pegar o exemplo da violência doméstica, em muitos casos, vítimas de violência doméstica querem reatar com os seus supostos agressores, e aí esses supostos agressores estão na unidade prisional, né? E num ciclo de violência, essas vítimas, elas se veem na necessidade de visitarem e de ter um contato novamente com esses supostos agressores e tentam fazer o cadastro para a visita. Né? E aí a unidade prisional, ciente dessa situação, né, no cadastro de todo preso, já tem a identificação do suposto crime praticado e da suposta vítima. Então, a unidade prisional ele já impede que essa suposta vítima possa visitar, né? Agora, na pandemia, a visita tinha sido suspensa, estava a questão da ligação, então o cadastro de vítimas, de autores de violência doméstica, isso era impedido. Da mesma forma, vítimas, supostas vítimas de estupro de vulnerável. Né? Então, a visitação normalmente não ocorre. Como provar a inocência da vítima, doutor? Bom, inocência da vítima no caso aqui de estupro de vulnerável, correto? Isso, correto. Então, digamos que esse genitor ou genitora, tá? A mãe também pode ser acusada de estupro de vulnerável. E, como eu disse anteriormente, atos libidinosos não demandam necessariamente a conjunção carnal. Então, o pai ou a mãe que é vítima dessa denunciação caluniosa, basicamente vai depender do caso concreto, mas como eu falei, a prova testemunhal seria o caminho que a maioria vai utilizar. Por quê? Dificilmente você vai ter um vídeo falando, né, e esse autor da denunciação caluniosa confessando que imputou falsamente um crime ao outro genitor. Né?
dificilmente isso vai acontecer. Então, normalmente, você vai trazer ao processo testemunhas indicando que como era o seu comportamento perante esse filho, tá? Testemunhas talvez indicando que havia um dissenso entre os pais e que esse pai que imputou falsamente o crime ao outro genitor, ele tinha intenções de prejudicar esse outro genitor, que ele já vinha dizendo que de qualquer forma iria querer prejudicar, que queria afastar a criança desse pai. Testemunhas para indicar que a pessoa não teria condições de praticar um crime daquela espécie, que seria o crime contra a dignidade sexual, né? Eventualmente, alguma pessoa que trabalha na residência para alegar que a criança nunca ficava sozinha, pelo menos no período que ela trabalhava ali. Então, depende das circunstâncias, mas basicamente vai ser a prova testemunhal que vai indicar aí a testemunha a inocência da pessoa. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, laudo de lesões corporais, a questão do exame, né, o corpo de delito a ser feito pela equipe pericial da Polícia Civil, dificilmente isso por si só inocentaria alguém acusado de estupro de vulnerável, justamente porque seriam condições, seriam atos libidinosos que não necessariamente a conjunção carnal. Então, essa situação por si só, olha, não indicou nada no exame, a pessoa é inocente com certeza, isso aí, infelizmente, para aqueles que realmente são inocentes, isso não acontece. Então, a prova testemunhal seria algo a ser valorada, né? Até porque, como eu falei anteriormente, ocorre na clandestinidade. Então, para a própria condenação, a prova testemunhal é muito valorada, né? O standard probatório, o valor que o juiz dá a essa prova, principalmente a palavra da vítima, é muito alto. Então, nesses casos, a própria equipe multidisciplinar ela vai ser ouvida, se assim forem arroladas durante a instrução probatória, tá? Se o pai tiver condições, né, e tiver assistido por alguém que oriente ele nesse sentido, ele pode contratar ele mesmo uma equipe multidisciplinar para tentar avaliar os elementos externos do próprio processo, né, para fazer, digamos assim, uma análise aprofundada, uma análise psicológica das declarações que já foram feitas, eventualmente declarações gravadas, né, em audiovisual. Enfim, vai depender aí da criatividade do defensor, vai depender aí das circunstâncias concretas para saber realmente qual caminho tomar para realmente provar essa inocência. Só um detalhe, no processo penal, é porque a gente fala provar a inocência, mas a gente às vezes se esquece. No processo penal, é o Ministério Público que tem que provar, né, que certa pessoa, que certo réu é o culpado de determinado crime, né? Então, de maneira alguma, é o réu, no caso aqui da nossa hipótese, o inocente, de maneira alguma é ele que tem que provar que é inocente. Não, é o Ministério Público que tem que provar que ele é o culpado. Se não restar provado, a absolvição é a medida que se impõe, né? Se houver dúvida ali, se o fato realmente aconteceu, não há alternativa que não a absolvição desse acusado. Agora, é lógico, no nosso processo, o réu ficar aguardando, pode ser que ocorra alguma injustiça lá na frente. Então, ele buscar junto ao seu defensor, né, junto à equipe ali que vai orientar ele, formas para poder, de certa forma, produzir provas a seu favor, realmente é algo a ser estudado e a ser investido em qualquer defesa. É uma explicação muito bacana, doutor Jordan. Muito obrigado. E a gente está finalizando aqui. Você quer, por favor, deixa os seus contatos para os nossos seguidores aqui, por favor. Certo. Meu contato é tomazellicriminal.com.br, é o meu site lá, o pessoal vai encontrar as minhas redes sociais, tá? Se deixar na descrição aí todo mundo vai encontrar, mas é Tomazelli com Z e 2 L's, criminal.com.br. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, tirar as dúvidas das pessoas que eventualmente tenham sobre o tema e precisando, estamos à disposição. Muito obrigado. Na verdade, você foi entrevista, não foi a aula. Obrigada, doutor Jordan, pela sua presença aqui no nosso programa Frente a Frente com Eli. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe o nosso vídeo. Mande para os seus amigos aí. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigada, pessoal de casa. Tchau. Beijo, gente.